mais uma vez, desejo-vos um excelente dia de trabalho, dar-vos os parabéns por termos tanta gente no encontro mais uma vez, é sempre algo que a Comissão Organizadora trabalha para ter tanta gente, e dizer-vos que, na nossa opinião, os cursos foram um sucesso e, portanto, também agradecer-vos por terem participado de forma tão expressiva nos cursos. Esta sessão é a sessão Política de Recursos Humanos. Portanto, em primeiro lugar, dizer-vos que nós temos aqui uma palestrante, a doutora Marta Temido, que estaria convidada e que por motivos de agenda não pode estar presente hoje. Dizer-vos que temos connosco a professora Carmo Neves, docente universitária e com mais de 25 anos de experiência no terreno como funções de recursos humanos em empresas, portanto não ligadas à área da saúde. Temos connosco o Dr. Carlos Nunes em representação do Dr. Henrique Botelho, coordenador dos cuidados de saúde primários da reforma do SNS, e temos connosco a doutora Julieta Gaspar, que é coordenadora da USF Samora Correia. Em primeiro lugar, vou dar a palavra à professora Carmo Neves, que nos vai fazer uma pequena apresentação. Obrigado. Então, muito bom dia a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite que esta oportunidade me está a dar para eu partilhar convosco um tema que realmente me diz muito e que no meu dia-a-dia me faz vibrar, que é falar precisamente na área dos recursos humanos. Portanto, o tema da nossa sessão é precisamente a política de recursos humanos, e quando eu estava a fazer a apresentação, uma das coisas que me pediam era qual é o nome da apresentação. E realmente o nome que depois eu acabei por apadrinhar foi um nome que está no programa deste 8º encontro, e uma das palavras realmente que lá vem, um dos objetivos é relançar novos desafios. Portanto, eu não pus a palavra novos, eu apenas pus desafios, porque eles podem não ser novos, mas não deixam de ser desafiadores e que no dia-a-dia nós temos que lutar se realmente acreditarmos que nós podemos fazer a diferença. Portanto, políticas de recursos humanos e o desafio que acarreta a política de recursos humanos. Também me baseei no que dizia no panfleto, na sessão de abertura, no que vinha escrito na sessão de política de recursos humanos, e retirei estas três frases que lá vêm. Gestão estratégica e provisional na área de recursos humanos. Portanto, é algo que esperam que eu venha falar convosco. Processos de retenção, recrutamento e mobilidade, considerada fundamental para a satisfação das equipas e para a qualidade da prestação dos cuidados. Ora, eu não poderia estar mais bem enquadrada, na minha opinião, para vir falar do que como é que eu vejo a política de recursos humanos, e como o professor Álvaro disse, eu venho do terreno, eu já estive vim do mundo empresarial, não da área da saúde, portanto estive a trabalhar por mais de 10 anos na área de recursos humanos, portanto toda a teoria que eu vou partilhar convosco, eu também a vivi no terreno, portanto falo na primeira pessoa, como é que é possível realmente nós olharmos para a gestão de recursos humanos e fazermos da gestão de recursos humanos, olharmos para ela de um modo estratégico e não andar, como dizia o colega há pouco, o vosso colega, o Rafa, como dizia, muitas das vezes, ele falou em chamas, realmente muitas das vezes vocês e nós andamos a apagar fogos no nosso dia-a-dia. Somos, quase que diria para dizer, nós somos enfermeiros, somos médicos, somos secretários clínicos, eu sou docente, mas às vezes também sou bombeira, como vocês todos no nosso dia-a-dia andamos sempre a apagar fogos. Portanto, não há nada como pensar estrategicamente para nos deixar livres, para pensar exatamente no que é importante e deixar as urgências. Claro que eu tenho que ter um pouquinho de atenção com a palavra urgência no meio de profissionais de saúde, mas eu estou a falar da outra urgência que nos tira de tempo para fazer coisas que são realmente importantes. Portanto, de falar em políticas de recursos humanos sem falar em gestão estratégica, não poderia deixar de abordar esse tema. Portanto, temos que pensar uma gestão de recursos humanos, mas pensá-la estrategicamente. Logicamente, quando se fala em questões estratégicas, as previsões e a gestão da procura é algo que está dentro das questões estratégicas. Portanto, não posso pensar estrategicamente se eu não tiver uma previsão do que vou necessitar e fazer essa gestão da procura de realmente ir de encontro ao que nós necessitamos no nosso dia-a-dia. Gestão estratégica na área de recursos humanos, mas afinal, recursos humanos, estamos a falar de quê? E de acordo com alguns autores, portanto, eu escolhi um autor já de longa data, de 1994,
ele define o sistema de recursos humanos como um conjunto de atividades e funções e processos distintos, mas relacionados, orientados para quê? Atrair, desenvolver e manter os recursos de uma organização. Portanto, quando falamos em sistemas de recursos humanos, é esta a base de pensarmos um sistema de recursos humanos. Portanto, tem tudo a ver com realmente a segunda parte da convocatória que vinha lá. Portanto, é um desafio atrair, desenvolver e manter os recursos humanos nesta vossa área principalmente. Atrair, desenvolver e manter os recursos humanos. E falamos há pouco também que é um conjunto de atividades e funções, mas que atividades e funções são essas associadas à gestão de recursos humanos para que eu consiga realmente atrair e desenvolver e manter esses recursos humanos. Temos aqui um esquema desenvolvido, como há outros esquemas de gestão de recursos humanos. Contudo, todos eles abordam as mesmas práticas de recursos humanos. Portanto, apenas este modelo está agrupado de uma maneira diferente, com uma lógica vista pela autora. Portanto, mas as atividades e as funções que nós estamos a falar foram agrupadas em 3 grandes áreas. O desenvolvimento organizacional, temos a parte de gestão administrativa e temos a gestão por competências. E cada um destes grandes clusters, nós temos então essas práticas de recursos humanos que deverão estar presentes em qualquer organização. Temos que ter alguém que se preocupe com a comunicação interna, a cultura e o clima organizacional, alguém que se preocupe com a liderança e associada à liderança às questões da motivação, e com base nestes 3 grandes temas, esta autora denominou, agrupá-lo e chamar isto é que é o desenvolvimento organizacional, devemos nos preocupar com isso. A gestão administrativa não foi largamente desenvolvida, porque essa parte é parte burocrática, mas é necessária também. E então, na área de gestão de competências, fala-se então em recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, gestão da formação, gestão de talento e gestão de carreiras. Mas, como vos falei há pouco, nós estamos a falar em gestão estratégica e nada destas atividades devem ser desenvolvidas se não tiverem por base o que é a missão, a visão e os valores da organização. Portanto, devemos pensar todas as restantes atividades com esse suporte. Portanto, eu quando ouço alguém dizer nós temos a visão e a missão da empresa e os valores da empresa, porque é de bom tom? Quando eu ouço isto, eu pergunto, então, para que é que tem a visão e a missão, se é só por causa de ser bom tom? Não, as coisas têm que ser vividas, têm que ser sentidas e têm que ter uma lógica e têm que ter uma coerência. E, portanto, isso tem que se ver espelhado em todas as outras atividades, que nós queremos para que a nossa empresa tenha sucesso e para que vocês e nós, colaboradores, nos sintamos felizes e identificados. Vocês falam na identificação da marca USF, pois isso deve estar tudo integrado e cada coisa deve ter esse sentido. E qual é o sentido? É a missão, é a visão, é os valores criados por vocês ou criados pelos vossos líderes ou alguém mais acima, mas em que vocês partilharam, que vocês vivem aquilo. Portanto, além da visão e da missão e dos valores, é muito importante partir depois para uma estrutura organizacional. Que tipo de estrutura nós queremos? A vossa parece-me não, vossa USF parece-me uma estrutura em rede, uma estrutura que não tem níveis hierárquicos, eu estou a falar em termos da organização USF, portanto no terreno, a nível organizacional, não institucional, não estou a falar a esse nível, portanto estou a falar no vosso terreno, parece-me ser uma estrutura em rede. Depois criar a estratégia e o perfil de funções. Logicamente, se não há as funções bem detalhadas, se não sabem exatamente quais são, vocês sabem que são médicos, são enfermeiros, mas para além disso vocês trabalham numa organização. O que é mais esperado de vocês para além disso? Eu deparei-me no terreno, tive já o privilégio de falar com algumas de vocês, algumas USFs, e realmente vocês não têm só a parte clínica, não são só enfermeiras, fazer o acompanhamento das vossas famílias, como vocês falam, vocês também têm uma parte administrativa para fazer. Isso está claro, quem faz o quê? Parece-me que sim, de acordo com o que eu ouvi vocês partilharem hoje de manhã, mas é bom que isso também esteja no papel para eu saber exatamente por onde me orientar.
O secretário clínico, está bem claro o que é ser secretário clínico? É só marcar consultas ou é algo esperado mais de mim? Isso tem que estar definido, tem que estar pré-definido. Tem que haver, portanto, para se falar estrategicamente, eu tenho que saber exatamente o que é que esperam de mim para eu poder dar o meu melhor. Portanto, isso tem que estar tudo interligado. Portanto, não há gestão de recursos humanos, não há gestão estratégica de recursos humanos se não houver este alinhamento entre o que é o ser a organização e o que é que esperam de mim, para depois eu poder criar tudo o resto. Portanto, dentro daquele blocozinho, portanto, está aí incluído também pensar estrategicamente os sistemas de recompensa. Foi enquadrado naquele bloco. Então, nós temos a parte de recrutamento e seleção, e o que é isto, recrutamento e seleção? É aquela parte do conceito do que é o sistema de recursos humanos, não é nada mais do que eu conseguir atrair. E quem eu quero para a minha organização é atrair os melhores, logicamente. E o que são os melhores tem que ser definido por cada equipa. Não há receitas mágicas, cada equipa tem exatamente o que é o seu melhor. Temos que atrair e temos que reter. Não é? E também temos que reter ou temos que manter. Logicamente que também temos que os desenvolver e desenvolver cada um dos nossos colaboradores é ter avaliação de desempenho. Mas não é uma avaliação de desempenho no sentido de ver o que está mal. É uma avaliação de desempenho no sentido de o que é que eu posso melhorar. Se eu não souber, se eu não me autoavaliar, eu também não sei o que é que eu ainda posso melhorar. Portanto, a palavra avaliação de desempenho nas organizações ainda há muito caminho a percorrer, porque é vista de um modo negativo, mas a avaliação tem que ser vista algo que eu tenho que melhorar e não para ser penalizada. Isso faz parte do desenvolvimento. Portanto, quando dizemos que um sistema de recursos humanos é atrair, desenvolver e manter, a avaliação de desempenho tem que ser vista como algo para o meu desenvolvimento. Se ninguém me disser onde é que eu tenho que melhorar, eu realmente não consigo sair do mesmo patamar. E a gestão de formação? A gestão de formação, logicamente, é para ajudar a desenvolver as funções as competências que eu ainda não consigo dominar e manter e reforçar aquelas em que eu já sou boa. Portanto, é aqui que nós falamos em termos de desenvolvimento. E depois a gestão de talentos e mesmo a gestão de carreiras. Portanto, é como é que eu vou reter os melhores. Eu atraí os melhores, eu ajudei-os a desenvolver e vou continuar a desenvolvê-los e depois eu tenho que os manter. Senão eu estou a ter um custo em vez de ter um investimento na minha própria equipa. Portanto, não queremos ver o desenvolvimento dos colaboradores como um custo, mas sim como um investimento, mas depois temos que os saber manter também. Portanto, e tendo em conta o que é o sistema de recompensa, o sistema de recursos humanos, portanto, é este o que eu queria partilhar com vocês, portanto, mas tem que ser visto como um todo, a organização como um todo e não só a parte de números. Mas então, o que é que a organização tem para oferecer? Se eu quero atrair os melhores, eu também tenho que pensar enquanto organização, o que é que eu tenho para que possa atrair os melhores? Temos que olhar aqui um bocadinho para o que os teóricos dizem, olhar para a marketing interno, não é? Se eu quero atrair os melhores, o que é que eu tenho para oferecer? E depois, ok, depois de ter os melhores, eu quero mantê-los. E mais uma vez, o que é que a empresa tem para oferecer para que eles fiquem comigo? É neste sentido que as organizações têm que pensar. Temos algumas coisas que, como olhar para a função, como falei há pouco. O que é que a organização espera de mim? Por exemplo, os secretários clínicos, ou os enfermeiros, ou os médicos. Porque os coordenadores das USFs são médicos, mas também estão a coordenar uma equipa. Estão a gerir a equipa. Um colega meu está a fazer uma tese de doutoramento em que lhe chama exatamente o gestor híbrido. Não é? Há duas funções que são esperadas. Portanto, mas é bom que esteja bem definido naquela figurinha que eu vos mostrei o perfil das funções do médico, do enfermeiro, do secretário clínico, o enfermeiro, o médico de família, de certeza, digo eu, não sei, peço desculpa se vou dizer alguma asneira, mas é diferente de um enfermeiro que é especialista numa determinada área. E será que um enfermeiro que vai para uma OSF deve ter o mesmo perfil do que um enfermeiro especialista numa determinada área? Será que ela tem o que nós chamamos o calling? O calling é a vocação. Os enfermeiros de família devem ter uma vocação, digo eu, diferente de uma enfermeira que é especialista numa determinada área.
Um médico de família tem um tipo de vocação que não tem um outro médico que é de outra área. Digo eu que eu não percebo nada, mas pelo que me quer parecer, portanto, nós temos que atender à vocação, à função em si e desenhá-la, escrevê-la para que eu saiba exatamente o que é que a organização espera de mim. Temos que ter cuidado com quem são os nossos líderes. E os nossos líderes, o nosso estilo de gestão é um líder que se preocupa com o clima interno, com a comunicação interna, com o envolvimento dos processos de decisão e de gestão. Como podem ver, isto faz parte do desenvolvimento organizacional de acordo com o modelo que eu vos mostrei. Alguém que se preocupa com o clima interno, que se preocupa em envolver as pessoas. Depois temos as condições de trabalho, a empresa para onde eu vou trabalhar, a organização para onde eu vou trabalhar, como é que são as condições de trabalho? Ok, como vemos no USF de Ramalde, em termos de condições de trabalho, tem algumas coisas que têm que ser melhoradas. Portanto, mas há outras que sobressaem em prol das funções físicas físicas da própria instituição. Portanto, e é o líder que pode ajudar a comatar isso. Oportunidades de desenvolvimento. Quando se fala em desenvolvimento, a primeira coisa que nós pensamos é formação. Mas não é só, como disse há pouco. Dar autonomia aos nossos colaboradores. Fazer com que eles tenham responsabilidade, como eu vi em algumas pessoas que tive já a oportunidade de entrevistar, eles disseram, eu tenho mais responsabilidade, mas é assim que eu gosto. Portanto, e ter alguém que se preocupe em dar responsabilidade a quem goste e não dar responsabilidade a quem não goste, porque há disso. Eu lembro de ter uma colega de licenciatura que disse, não, eu estou a fazer licenciatura, mas é para o canudo, porque o que eu quero é ser tarefeira. Portanto, ter uma pessoa na minha equipa que, apesar de ter uma licenciatura, vou-lhe dar responsabilidade, é para ela daqui a uns meses entrar de baixo. Certo? Portanto, eu tenho que pensar a equipa como um todo. E as oportunidades de desenvolvimento é essas. Dar-lhe autonomia, dar mais responsabilidade, porque só aí é que eu consigo me desenvolver também, se eu não fizer com que façam. Então, a formação e depois também a remuneração e benefícios. Portanto, isto são algumas ideias, o que é que a empresa tem para oferecer, o que é que a organização tem para oferecer para que eu possa atrair os melhores. E eu vou ajudá-los a desenvolver, isso também é algo que as empresas têm para oferecer, ou podem oferecer, e depois a remuneração e benefícios. Falando na última parte, associando remuneração e benefícios ao sistema de recompensas que vos falei há pouco. Há autores que dizem que, a partir da década de 90, nós devíamos pensar o sistema de recompensas, o objetivo de um sistema de recompensas deveria ser suscitar comportamentos de acordo com os objetivos e valores da empresa. Em termos de objetivo a longo prazo, é que as pessoas contribuam para o sucesso da empresa. Indicador de sucesso e perspectiva dos colaboradores, como é que ele deveria ser medido? Através do entusiasmo e do estímulo na aprendizagem de novas competências. Pelo que eu vi hoje de manhã nas USFs positivas, a organização aprendente. Portanto, parece que é algo que já está a ser implementado. Determinantes-chave, características individuais, comportamentos e competências que nós, a organização, pré-definimos para cada função que nós temos. O feedback sobre os desempenhos deverá ser, não só pelos nossos pares, pela nossa chefia hierárquica, mas também a partir dos nossos, no vosso caso, dos vossos utentes. Papel do colaborador, responsabilidade na gestão do seu desenvolvimento de carreira. Portanto, isto é visto, deveria ser visto o sistema de recompensa, de acordo com estes autores, a partir da década de 90, deveria ser visto assim, ou seja, no século passado. Hoje, como é que estamos? Portanto, será o desafio pensarmos exatamente o que é que nós queremos da nossa organização. Portanto, é este o desafio, é repensarmos o que é que nós temos enquanto organizações para atrair os melhores, o que é que temos para ajudá-los a desenvolver, é dar-lhe autonomia ou é só mandá-los para a formação? O que é que nós fazemos para depois os manter também? É esse o desafio, dos recursos humanos. Portanto, estamos a falar numa cultura de desempenho. E esta cultura de desempenho, o que é que pretende? Pretende alinhar as recompensas com os objetivos estratégicos, a curto e médio prazo, o valor acrescentado que cada colaborador traz para a concretização desses objetivos. Ao falar em objetivos, não vos podia deixar de falar na gestão por objetivos. E gestão de objetivos, de acordo com Peter Drucker, ela baseia-se na criação de sucessivos ciclos de desempenho
que coincidem com os planos anuais e negócios da empresa. Portanto, de acordo com este autor, a gestão por objetivos deve ter os objetivos individuais, objetivos coletivos, mas também dimensões comportamentais. E onde é que eu leio isso? Leio isso nos valores, na missão e da visão da empresa. A minha equipa está de acordo com a visão e missão da empresa, estas dimensões comportamentais, ou como é que eu defino as competências comportamentais para a organização? Vou buscar tudo menos o que existe na visão e na missão? Claro que se eu criar a visão e a missão como é de bom tom, se calhar eu esqueço-me de ir lá ler essas competências. Então não estou alinhada com os objetivos, a missão e a visão da empresa. Não estou a pensar estrategicamente. O sistema de recompensas tem que ser um sistema vivo e flexível, como diziam há pouco uma das apresentadoras iniciais. Hoje isto é o nosso melhor, amanhã eu não sei se é este o nosso melhor. Portanto, eu tenho que estar a atualizar constantemente o meu sistema de recompensas. Ele tem que ser vivo e flexível, que aponte o caminho, que permeie e conheça. Quando os colaboradores, de forma proativa, consciente, atuem em consonância com o que foi acordado. Portanto, o desafio, mudando aquela frase inicial, é olharmos para os recursos humanos como fazendo parte integrante da gestão estratégica, através de práticas de recursos humanos, apoiados numa cultura de modo a proporcionar satisfação às equipas, assim como a prestação de cuidados, que é realmente o que vos faz mover, é prestar esses cuidados da forma que vos satisfaça e, logicamente, e que os utentes se sintam satisfeitos com a vossa prestação de serviços. E era isto que eu tinha para partilhar convosco. Prefiro que me façam perguntas do que eu estar a desenvolver muito mais e acho que terão essa oportunidade de seguida. Primeiro um elogio, não é? Porque dizer que as 7x7 medidas, uma das medidas que nós colocamos o ano passado no 7º encontro, era haver uma gestão provisional de recursos humanos que fosse pública e transparente. E pela primeira vez nós temos no portal do SNS quantos médicos temos a trabalhar no SNS, quantas vagas precisamos no SNS e, portanto, todos nós temos uma visão global do que é o SNS e não só fechadas nos gabinetes, digamos assim. Mas há uma questão que se coloca, Dr. Carlos, que é, as pessoas falaram, ok, temos os médicos, mas qual é a questão dos enfermeiros e dos secretários clínicos? Quantos enfermeiros temos? Quantos secretários temos? Quantos precisamos? Portanto, faço-lhe essa questão neste momento. Bom dia a todos, agradeço o terem-me pedido para estar aqui presente hoje em representação da Coordenação Nacional e a falar-vos sobre alguns aspectos concretos da gestão de recursos humanos, depois de ouvir a doutora Carmen anterior, que falou sobre estes conceitos e o que é a gestão dos recursos humanos. Vou correr aqui 2 riscos. O primeiro é fazer uma apresentação online, portanto eu estou a trabalhar na internet e o que vou mostrar está online e toda a gente pode aceder. E o outro risco é usar aqui dados que ainda precisam de ser mais afinados. Nós estamos a trabalhar, a ferramenta que vos vou aqui mostrar e que a coordenação tem vindo a trabalhar é uma ferramenta baseada principalmente em 2 bases de dados. O RNU, onde estão registados todos os utentes e as listas dos médicos, onde estão registados todos os médicos, e que mais ou menos é uma base mais com algum rigor. É a base de dados que permite identificar os médicos para a prescrição de medicamentos e, portanto, tem algum trabalho para estar atualizada. E o RHV, que é a base de dados que permite o pagamento a todos os profissionais. Esta base de dados do RHV não está atualizada, porque tem ainda muitos profissionais alocados a unidades em que eles já não estão as coisas mais disparatadas e que nós fomos encontrando. Portanto, baseado nestas 2 bases de dados, nós estamos a construir uma ferramenta que permite identificar quais são neste momento os profissionais que estão em cada unidade e que permite também fazer algum cálculo sobre as necessidades. Este primeiro quadro que vos estou aqui a mostrar tem a identificação do número de profissionais, de utentes inscritos em todas as unidades, são um pouco mais do que 10 milhões, e tem logo a seguir, aqui em baixo, mostra-vos as necessidades
que existem neste momento um pouco mais que 1 milhão de utentes sem médico de família. E aqui os profissionais nestas unidades, 5.000 médicos, um pouco mais de enfermeiros e 4.097 secretários clínicos. Nós só estamos a contabilizar as unidades que são o SFs modelo A, modelo B, o CSPs e unidades convencionadas, que existem 2 na região de Lisboa e mais algumas na região norte. A base de dados do RNU, apesar de ter os médicos bem identificados, tem, por exemplo, utentes inscritos em unidades de saúde pública, utentes inscritos em CDP, utentes inscritos as mais variadas situações. E que tivemos que fazer algum trabalho e expurgo disso. Também uma das finalidades de vos mostrar isto aqui é também chamar a atenção para todos os intervenientes, e são os profissionais de saúde das USFs e dos CSPs, para o rigor que têm relativamente à inscrição dos utentes, inscrevê-los corretamente nas unidades e nos médicos de família respectivos, para que depois esta ferramenta possa ser o mais efetiva possível. Neste quadro aqui nós vemos o número de unidades, e com portanto aqui há azul as convencionadas, aqui a preta as USFs modelo A, as modelo B, e a sua distribuição pelas várias regiões. É fácil perceber que o Norte é realmente a região onde existem mais unidades de saúde familiar. Modelo A e modelo B ultrapassa grandemente as unidades do CSP. E aqui em baixo a distribuição da inscrição dos utentes por ARS. Aqui, como podem ver, na ARS Norte tem uma população semelhante à inscrição na ARS Lisboa e Vale do Tejo, embora na região de Lisboa e Vale do Tejo existem cerca de quase 800 mil utentes sem médico de família, 783 mil. Podemos ver também isto de um outro modo, portanto, que é olhar como é que essa distribuição, como é que estão dos profissionais, como é que eles estão distribuídos pelas várias unidades. E aqui neste quadro temos a distribuição por médicos, enfermeiros e secretários clínicos nas UCSPs, nas USFs modelo A e nas USFs de modelo B. E aqui em baixo chamo a vossa atenção para estes 3 gráficos que encontram aqui na parte de baixo e que têm a ver com os rácios ponderados relativamente a médicos, enfermeiros e secretários clínicos. A verde, ali é verde, a verde temos os inscritos, o número de inscritos por cada profissional, e depois a vermelho, não os inscritos, mas a ponderação das listas, as unidades ponderadas por médicos, enfermeiros e secretários clínicos. E vemos aqui que em todas estas unidades o rácio ponderado é sempre mais elevado das USFs modelo A relativamente às UCSPs e é mais elevado das USFs modelo B relativamente às USFs de modelo A. Portanto, o que eu estava aqui a mostrar é possível descer a um nível mais baixo e ver, por exemplo, na IRS Centro, aqui tenho os ACs e escolher aqui o Baixo Voga, que é o local onde nós estamos, e consigo ver agora vai ter que carregar. Consigo ver aqui o ACs Baixo Voga, tem esta população inscrita, 382 mil utentes. Inscritos sem médico de família são cerca de 11 mil, um pouco mais. 217 médicos, 222 enfermeiros, 167 secretários clínicos. Neste ACs eu tenho 6 USFs modelo B, tenho 13 USFs modelo A, 21 UCSPs e consigo aqui ver a distribuição nas várias unidades, o que é que eu tenho relativamente aos recursos humanos. Em todos estes gráficos é possível sempre selecionar só o gráfico respectivo, que é aquilo que eu vou fazer. E eu vejo aqui para todas as unidades o número de polos que tem, os inscritos em médico de família, os inscritos sem médico de família por opção,
o número de médicos, o número de enfermeiros, o número de secretários clínicos e depois as unidades ponderadas por médico de família, a média, as unidades ponderadas por enfermeiro de família e as unidades ponderadas por secretário clínico. E, portanto, não é possível ver isto para todas as unidades, o SFs, modelo A, modelo B e o CSPs a nível nacional. E que permite fazer, para os diversos níveis de estrutura da administração, fazer a gestão dos recursos humanos. Outra das ferramentas que estamos a utilizar é o cálculo das necessidades de profissionais, baseado no cálculo, nas médias de distribuição da ponderação das listas por cada um dos profissionais. E aqui temos a nível nacional os mesmos valores, 5.000 médicos, 5.000 enfermeiros, 4.000 secretários clínicos, e aquilo que se calcula como necessidades em médico de família, seja cerca de 658, de enfermeiros e de secretários clínicos. E é nítido aqui o número, a carência que existe em secretários clínicos a nível de todas estas equipas. Como é que nós chegamos ao cálculo respectivo que está ali? Relativamente ao número de médicos, é feita pelas listas de utentes sem médico de família, fazendo a sua divisão pela ponderação média das unidades ponderadas por cada médico em cada região de saúde. Portanto, ela é diferente, como vocês viram, é diferente da região norte para a região centro ou para a região de Lisboa e Val de Tejo, e estes cálculos são feitos fazendo essa divisão. Relativamente aos enfermeiros e aos secretários clínicos, nós fizemos um cálculo diferente porque não existe no RNU uma inscrição por enfermeiro de família ou uma inscrição por secretário clínico. Aí o que fizemos foi, quando o valor das unidades ponderadas por cada profissional de enfermagem ultrapassasse o número máximo estabelecido para as USFs, e que são, no caso dos enfermeiros, 2.357 unidades ponderadas, e no caso dos secretários clínicos são 3.042 unidades ponderadas. Quando essa média ultrapassava este valor, fizemos pelo remanescente exatamente a divisão pela ponderação das listas de cada uma destes grupos e por cada ARS. Não sei se ficou bem explícito o cálculo, mas é feito assim. Portanto, quando ultrapassa o valor máximo, que corresponde mais ou menos a 8 UPs mais uma unidade ponderada, 8 IPs mais uma unidade ponderada, quando ultrapassou esse valor, nós fizemos a divisão do número de inscritos naquela unidade pela ponderação média das listas de utentes de cada região, para assim calcular as necessidades. E podem ver aqui a distribuição, isto é possível ver na região norte. As necessidades, aqui estão as necessidades por ACs, relativamente aos 3 grupos de profissionais, ou na região centro, por exemplo, com os ACs respectivos e também as necessidades para cada uma destas unidades. Ou ainda, descendo mais em pormenor, podemos ver ainda dentro do ACs por cada uma das unidades. Por exemplo, aqui é o meu ACs, eu não tenho necessidade de médicos de família, necessidades em enfermagem, 2, estágios clínicos 5, e aqui a sua distribuição nas várias necessidades. Mas era possível, por exemplo, ver noutro ACs, por exemplo, o Baixo Tâmega, e perceber como é que são as necessidades em médicos de família, em enfermeiros ou em secretários clínicos. Eu chamo a vossa atenção, e isto é também, no fundo, era importante mostrar-vos esta ferramenta, mas continuo a chamar a atenção que o cálculo relativamente aos secretários clínicos e relativamente aos enfermeiros, isto precisa ainda, esta ferramenta ter algum trabalho, porque, como vos disse, a classificação no RHV não é a mais correta e, portanto, precisamos ainda de identificar exatamente em que local é que estão os profissionais de enfermagem e de secretários clínicos. Relativamente aos médicos, essa questão é mais fidedigna e é um pouco também baseada nestes cálculos que vão ser feitas a distribuição dos novos médicos de família e a sua colocação no concurso que se vai seguir. Tenho ainda mais
algumas outras para vos mostrar, por exemplo, relativamente às aposentações, que é também uma preocupação para tentar prever a idade próxima das aposentações. Neste gráfico é possível ver o número de profissionais registados no RHV, que são cerca de 20 mil para a saúde. Aqui a sua distribuição por grupos de profissionais. O grupo dos enfermeiros é o grupo maior, dos médicos, assistentes técnicos, internos, tanto de MGF como de saúde pública, assistentes operacionais, técnicos de diagnóstica e terapêutica, técnicos superiores, etc. Aqui estão não só os profissionais das USFs, como também das outras unidades, o CCs, o URAP, a Unidade de Saúde Pública. E aqui, neste gráfico, vemos a idade previsível, portanto, o ano previsível de aposentação. O que é que fizemos aqui? Foi somar 66 anos à data de nascimento de cada profissional para tentar prever quando é que a aposentação ocorre. Aqui temos todos os grupos de profissionais e veem que há aqui um pico à volta do ano 2021 e que tem a ver com o número de médicos que é previsível aposentar-se nesta altura. Se eu carregar aqui no número de médicos, vocês vão ver o gráfico comparativo dos médicos. Os médicos têm aqui um pico. No ano 2021 há aqui uma reforma de cerca de 558 médicos de família que se vão aposentar e depois isto estabiliza nos próximos anos. Portanto, digamos, o grande problema dos recursos humanos para os médicos existe nestes próximos anos. Portanto, a partir... Nós estamos aqui em 2016, 17, portanto, isto vai sempre aumentando o número de médicos que se vai reformar. Portanto, que é previsível que aconteça. 2018 são 250, 2019 290, 400 e em 2021 o número maior, 558, e depois isto estabiliza ao longo dos anos. Relativamente aos enfermeiros, o gráfico é muito mais estável. Reparem que, relativamente aos enfermeiros, o gráfico aparece assim. Há aqui, sobe aqui por volta do ano 2038, mas mantém-se um gráfico completamente diferente. Ou, por exemplo, relativamente aos assistentes técnicos, em que o gráfico... Esperemos que a internet responda. E que tem... Eu acho que o Álvaro foi responsável por esta lentidão. Divulgou qual é o link onde isto está e começou toda a gente a procurar. E agora começou aqui a patinar. Também é possível, neste gráfico, enquanto isto não carrega, é possível também eu ver isto por anos de aposentação, ver o que é que acontece por cada um dos ACs e ver onde é que ocorrem mais aposentações e prever com alguma antecedência como é que vão ser a gestão dos recursos humanos naquele local. Eu posso selecionar a região centro e ver o que acontece na região centro e ver, por exemplo, o que acontece na região centro relativamente aos assistentes técnicos. Espero que agora ele vai conseguir carregar, exatamente. Ou relativamente aos médicos, mantém o gráfico semelhante, embora haja aqui uma queda mais rápida, e relativamente ao gráfico dos enfermeiros, e depois ver aqui nos ACs respectivos quantos profissionais é que ocorrem, é que prevêem reformar-se, por exemplo, em 2018. E isto apresenta aqui pelas várias unidades, ou em 2020. Se eu olhar aqui para os médicos e vejo o que é que acontece nos ACs respectivos. Baixo Voga, em 2020, é previsível se reformarem 23 médicos. Por fim, apresentar-vos os internos de MGF, no fundo, tentar resolver o problema daquele pico de reformas dos médicos até 2021 e como é que é possível com os internos isto ser compensado. Aqui tenho o número de internos
Eu estou a contar aqui, estes números internos têm a ver, não estão aqui também contabilizados aqueles que já fizeram o exame e que já são recém-formados. Portanto, estamos aqui a distribuição de todos os internos por anos que vão terminar o seu internado. Em 2016, prevê-se que terminem 338, os que já terminaram, mais aqueles que vão terminar em setembro. Em 2017, 391 e em 2020, 497. Portanto, estes 2020 são aqueles que entraram este ano, de 2016. E aqui é possível ver a sua distribuição pelas várias RS. A RS Norte continua a ser aquela que tem o maior número de médicos em formação, neste momento 937, e com as outras regiões, e como podem perceber, o número de carências de médico de família é completamente diferente na região Norte, portanto, o que nos próximos anos vamos assistir aqui a um convite para a mobilidade para outras regiões onde há mais carência e onde existem menos médicos em formação. É possível ver isto depois também por regiões ou até mesmo por anos e perceber, por exemplo, que no ano de 2018, os internos que se formam-se nestas unidades e ver, por exemplo, que na região centro, ou em qualquer outra região, ver onde é que terminam os médicos no Baixo Mondego. Em 2018 terminarão 29 internos, 9 no Baixo Voga, ou, por exemplo, em 2017, para o ano que vem, o que acontece e é possível fazer esta gestão. A coordenação continua a desenvolver estas ferramentas. Grande parte destas que vos mostrei, com exceção da primeira, onde tem a distribuição por equipa de saúde, estão já online no portal do SNS e é possível fazer essa consulta. sns.gov.pt. Neste ícone SNS voltam a carregar. Tem aqui um link, a reforma do SNS, cuidados de saúde primários, e tem um link que diz gestão de recursos humanos. Ao carregarem aqui, vão ter acesso a todos os quadros que vos mostrei, com exceção deste último, com o cálculo das equipas todas, que ainda não está terminado, mas que depois iremos ficar. Também não vos falei ainda de uma outra, que é as candidaturas ao SF. Nós temos aqui também um gráfico onde tem o número de candidaturas a nível nacional e por regiões, candidaturas ao SFs modelo A e ao SFs modelo B. Depois a distribuição por anos de entrada e por fases de avaliação das candidaturas e também com os ganhos potenciais por inscritos, isto nas USFs de modelo A e, por último, também nas USFs de modelo B, com as mesmas fases. Portanto, esta é a ferramenta que a coordenação está a desenvolver e que progressivamente irá atualizando e colocando online para que seja fácil e transparente para todos. E agora queria colocar uma questão à doutora Julieta, que é, eu sempre fui habituado a dizer que Portugal era Lisboa e o resto era paisagem. E quando nós olhamos para aqui, percebemos, então, Portugal é Lisboa e o resto é paisagem e, afinal, em Lisboa é que as pessoas não querem ficar. Qual é a sua explicação, enquanto coordenador da USF Samora Correia, na RSLBT, para o facto de, quando nós olhamos para este cenário, ele é absolutamente esmagador e, pelos vistos, não é só nos médicos, também acontece o mesmo com as outras profissões, e isto também é um debate interessante, de porque é que não há médicos, porque é que não há enfermeiros, porque é que não há secretários clínicos na região da LBT, ou porque é que as pessoas não querem se deslocar para esta região. Bom dia a todos, em primeiro lugar. Eu penso que não é uma questão das pessoas não se quererem, em Lisboa não haver médicos, enfermeiros e secretários clínicos. Penso que há também, não é? Não há, se calhar, não tem havido concursos para essas pessoas entrarem. Eu noto, por exemplo, ali naquela zona, Lisboa e ali arredores, que há muita gente que, em vez de fazer a especialidade, não quis fazer e, portanto, que se mantém como tarefeiro.
a fazer urgências e tudo isso, e, portanto, saem da carreira. Agora, eu acho que o que acontece, nós se calhar tínhamos menos internos do que tinha ao norte, digo eu. Neste momento, penso que isso vai ser colmatado porque, por exemplo, nós já temos 2 internas que são do norte, que vieram do norte. E uma de Guimarães e outra, salvo erro, do Porto. E, portanto, elas já querem ficar naquela zona. Portanto, eu penso que as USFs, para conseguirem captar médicos, se calhar uma das coisas muito importantes é terem formação. Se tiverem internos, se calhar é muito mais fácil. Também acho, na minha opinião, claro, que a ARS Norte e a ARS do Centro, se calhar, nos últimos anos, têm funcionado bem melhor do que a ARS LBT, penso eu. E eu pergunto a alguém que trabalhou durante 25 anos numa empresa, em várias empresas, como é que deixamos chegar a este ponto, não é? Qual é a gestão que há aqui? Nós ainda por cima agora vemos que temos um batalhão de internos a entrar, provavelmente devemos ter, e porque nós vamos ouvindo, muita gente no desemprego que eventualmente poderia ultrapassar estas lacunas dos secretários clínicos. Como é que nós nos deixamos chegar a este ponto? Qual é para si a sua explicação para isto acontecer? Começar por mostrar e ter esta transparência, onde é que estão os recursos humanos, é essencial, certo? Para depois conseguirmos gerir. Portanto, nós primeiro precisamos ter números, precisamos de os evidenciar, para depois alguém de topo poder, em conjunto com quem está no terreno, definir exatamente essas políticas de recursos humanos, de como é que nós vamos atrair, para onde, quem. Portanto, pensar desta forma, e este é o primeiro passo para realmente se conseguir depois colmatar essas situações. Logicamente, eu olhando para estes números, digo assim, ok, já temos os números, a transparência está aqui, como é que vamos fazer para os atrair para alguns locais? Portanto, será o que é que as organizações, neste caso as USFs, seja em Lisboa e Vale do Tejo, seja no Sul, seja no Centro, o que é que vamos fazer para os conseguir atrair? Portanto, pensar também estrategicamente, não só mostrar números, mas pensar estrategicamente exatamente o que é que vamos oferecer para que eles queiram vir para cá. Portanto, é interessante saber que alguém para Guimarães e quer ficar. Portanto, o que é que está, é preciso entender exatamente o que é que move, o que é que fará mover estes profissionais de irem para outros locais onde realmente são necessários. Portanto, penso que será um segundo passo, ou então o que é que já está a ser feito que não está a ser eficaz. Portanto, é preciso analisar, estudar, portanto, é preciso fazer este levantamento. E quando eu digo fazer este levantamento, é ir ao terreno mesmo, saber o que é que se está a passar. Portanto, penso que passará muito por conhecer cada realidade, mais do que estar sentados nos escritórios, que às vezes é que se passa. Organizações de sucesso. Ainda a semana passada estive num fórum de gestão com alunos nessa área de gestão, onde convidamos alguns empresários de sucesso, e realmente o que eles dizem, a diferença desses empresários, é que todos eles andam no terreno. Portanto, passar a ir ao terreno, ouvir essas necessidades, para depois conjugar com estes números que nós vemos, para poder atrair os melhores, penso que será uma outra maneira, é outro desafio de olhar para as coisas. Mas a minha questão é, se fosse diretor executivo, como é do ACES de Gondomar, mas se fosse diretor executivo de um ACES da RSLVT, o que é que pensaria fazer para recrutar gente, neste caso médicos são o mais premente? E a segunda questão que lhe quero perguntar, e aqui por uma questão de transparência, é se há 6 meses atrás, ou se antes de ter as funções na Coordenação Nacional dos Cuidados de Saúde Primários, se os diretores executivos tinham acesso a estes dados que nós estamos aqui a ver. Estes dados que estão aqui, do RHV e do RNU, é a primeira vez que eles estão apresentados desta forma. Se bem que relativamente ao RNU nós já tínhamos alguns dados que era possível aceder, não desta forma mais fácil e inteligente, não, em tabelas onde exigiam algum trabalho. Relativamente ao RHV, os diretores executivos têm algum conhecimento do seu ACES, mas não tinham o conhecimento desta realidade. Isto é a primeira vez que se torna público estes dados assim conforme estão. E, portanto, que é uma ferramenta importantíssima. Aliás, foi uma das questões que colocámos, que a coordenação se colocou, que é o acesso às fontes de informação que permitam, não só relativamente aos recursos humanos, relativamente a outras áreas como os custos,
nós temos acesso a elas. E olhar para isto, a administração não está habituada a trabalhar desta forma, nem a ler estes dados com esta forma, cruzando as bases de dados. E este foi um trabalho que tem sido bastante interessante dentro da coordenação e que, tal e qual como algumas pessoas, ao olharem para estes dados, se interrogam e olham com espanto para eles, a coordenação também, quando teve acesso a eles pela primeira vez, também olhou com espanto para eles. E temos que reformular a mentalidade a todos os níveis, porque estamos todos a falar com a entrada de médicos de família, mas se viram ali, o número de necessidades em cenários clínicos é da mesma ordem de grandeza e que asfixia o crescimento e o desenvolvimento das USFs como nós pensamos que deverá ocorrer. E toda a administração tem que pensar, e todo o governo tem que pensar. A coordenação não é um grupo executor, é um grupo técnico, e, portanto, como grupo técnico, também tem esta liberdade de mostrar estes dados e de fazer propostas relativamente ao futuro. Não tem responsabilidade pela gestão, porque isso compete ao governo e ao Ministro da Saúde fazê-la. Mas é uma interrogação que a coordenação lança e que lança de quem é assessor, digamos, entre aspas, do Secretário de Estado e do Ministro, que é as necessidades que estão aqui presentes relativamente a secretários clínicos e relativamente a enfermeiros, porque as USFs não são, como vocês percebem, não são só os médicos, mas a administração também tem que começar a perceber isso. Relativamente à segunda questão, se eu fosse diretor executivo de um ACER de Lisboa, aí tinha várias interrogações. Primeiro, questionava-me relativamente ao tamanho da dimensão dos ACs. Começava por aí, porque realmente fazer a gestão de um universo onde tem 300 mil ou 400 mil utentes, ou onde tem 300 médicos mais 300 enfermeiros, não é fácil fazer a gestão disto e preferiria que fosse uma gestão muito mais de proximidade. Relativamente à ausência de profissionais, relativamente aos médicos, a questão coloca-se como é que foi possível, ao longo destes anos, Lisboa não fazer formação de médicos de família quando tinha as carências bem identificadas ao longo deste tempo. Este ano e talvez no ano anterior, já aumentou o número de internos em formação, mas mesmo assim, nos próximos anos, vamos continuar a assistir a esta mobilidade do norte para o sul. E é necessário que os diretores executivos da região de Lisboa pensem como é que vão cativar, como é que vão atrair estes profissionais para a região de Lisboa. São profissionais que terminaram o curso, fizeram uma especialidade de 4 anos e que muitas vezes já estão em início de estabelecer a sua vida de família e profissional e depois a seguir são convidados a deslocarem-se para uma região onde as carências, estas carências não são ao nível só de profissionais, mas também carências de instalações e outras, para executarem o seu trabalho. Portanto, há aqui um grande trabalho a fazer pelas equipas onde estes novos profissionais forem trabalhar. Eu penso, não sei como é que é no norte ou no centro, mas a sensação que eu tenho é que os ACEs da nossa região têm muito pouca autonomia e não vão oferecer rigorosamente nada. Quem tem oferecido, quem tem alguma sensibilidade no sentido de poder oferecer alguma coisa a quem se quiser ficar no terreno, são as câmaras. Os ACs não me parece, porque eu acho que eles não têm autonomia nenhuma. Eu sou médica numa USF LVT e em relação à captação de profissionais, nomeadamente médicos, para a LVT, eu vou dar um exemplo do que se está a passar neste momento. Os diretores executivos estão muito preocupados em ir ao norte captar profissionais para o sul. Esquecem-se dos profissionais que estão no sul. Os internos que acabaram agora a especialidade foram confrontados com uma união entre diretores executivos para ir ao norte, oferecer algumas, não sei se serão benesses, mas algumas condições para os internos que queiram vir para o sul, esquecendo-se que tinham que falar primeiro também com os do sul. Então, houve internos que acabaram agora que pediram um dia para ir ao norte saber quais eram as condições que estes diretores executivos estavam a oferecer.
Isto é lamentável. Como é que querem captar profissionais para o Sul? Quando não protegem os seus próprios profissionais? Bom dia a todos. Eu ia fazer só uma pergunta muito simples. Eu tentei através do Twitter, mas não consegui. A minha pergunta é relativa à base de dados e que está disponível online. Em relação aos médicos, porque é que não há uma distinção na base de dados entre médicos com e sem especialidade da MGF, médicos com um horário 35 ou médicos tarefeiros com 20 horas, porque, segundo me parece, está tudo misturado no mesmo bolo. Pegar no que o Dr. Carlos nos disse, que realmente a surpresa que foi ter estes dados tão bem tratados e, de facto, é uma transparência que nos tem habituado a esta comissão, que é muito interessante, de facto, e permite uma gestão quer central, quer local. Realmente essa surpresa também queria perceber se também não ficaram surpreendidos pelo número de inscritos em cada lista, e em cada médico, em cada enfermeiro, e se tem alguma estratégia pensada para modificar provavelmente isso, porque aí sim estará o grande problema da reforma e o futuro em termos de cuidados de saúde primários. Bom dia, Horácio Covita. Metade dos internos a serem formados hoje no Algarve e no Alentejo são estrangeiros. E os espanhóis, de certeza, carregarão o seu país. Gostava de ter um comentário sobre isto. Outra questão, que é os problemas dos custos escondidos. Não conseguimos perceber. Não estava... Metade dos internos em formação desde há 4, 5 anos para cá, no Alentejo e no Algarve, são estrangeiros. E se calhar desta metade, se calhar outra metade, portanto 25% serão espanhóis. E todos eles vão regressar à Espanha. Portanto, por um lado temos abundância para exportar. E por outro lado não temos capacidade para responder internamente. Outra questão que é mais de fundo é, as organizações modernas têm algumas boas práticas, e uma delas é, raramente uma organização moderna tem mais que 20% dos profissionais em back-office e 80% estão no frontline. O que é que quer dizer para o Ministério da Saúde? 80% dos profissionais deviam ser prestadores de cuidados e só 20% é que deviam ser pessoas de suporte que dão apoio a quem presta cuidados. Qual é o rácio do Ministério da Saúde? Quantos profissionais não existirão no back-office, provavelmente em redundância, poderiam estar no frontline? E eu estou-me a lembrar concretamente daquela questão do Dr. Carlos Nunes, relativamente à penúria que existe em secretários clínicos. Obrigado. Há aqui uma coisa relativamente à questão que a Rosário colocou e que eu gostava também de esclarecer, porque eu fui um dos responsáveis por lançar o desafio aos diretores executivos, dizendo que eu, se fosse diretor executivo da região de Lisboa, tentava captar os médicos. Tentar captá-los de outras regiões. É um facto que a questão põe-se para todos os novos médicos, qualquer que seja a região de onde eles vêm. Até porque a região de Lisboa também tem um problema, que é reter os médicos que fazem exame e retê-los para que eles fiquem no SNS. Toda a administração tem que pensar, e isto começa no Ministro, no Presidente da ARS, ou em toda a ARS, no Conselho Diretivo, e também nos diretores executivos, que apesar de não terem autonomia, também têm alguma responsabilidade nesta matéria. Um médico interno novo, os novos internos, não podem ser colocados em sítios onde mais ninguém quer ir, isolados, numa prática que não foi aquela onde eles aprenderam. Grande parte destes internos tiveram a sua formação nas USFs. E, portanto, a ideia que têm de prática de medicina geral e familiar é num contexto de equipa. Eu, se fosse diretor executivo da região de Lisboa, tentaria colocar os internos em grupos de 4 ou 5 e dizer-lhes: vocês vão para este local, talvez 4 ou 5 novos, juntamente com 2 ou 3 dos médicos mais velhos, séniores, colocava-os no local e dizia: olha, tem um projeto para um ano vocês conseguirem ser uma USF. E não ir colocá-los isoladamente em cada um dos locais para que eles possam fazer aquele caminho penoso até daqui a uns tempos eles possam pertencer a uma USF. Aquela ideia que nós fomos ouvindo em várias reuniões que tivemos ao longo deste país, que os médicos recém-formados só podem pertencer a uma USF ao final de um ano ou ao final de 2, é uma coisa que tem que acabar. Isto não está escrito em lado nenhum e porque é que os médicos têm que fazer, depois de serem formados, não podem pertencer a uma USF? Não é assim que nós vamos conseguir...
Não é assim que nós vamos conseguir atrair os médicos de famílias e retê-los. A medicina geral e familiar, nos dias de hoje, é num contexto de equipa, de uma OSF, e se calhar até eu vou mais longe, até numa OSF de modelo B, em que tem o risco de ter uma remuneração ligada ao desempenho. É para esta formação que os novos médicos querem vir a pertencer, não querem ficar numa UCSP. Portanto, eu, como diretor executivo da região de Lisboa, quer seja médicos oriundos de LVT ou da região norte, que provavelmente vão ter, quando eles lá chegassem, dizer, meu caros, olha, tenho aqui esta zona, a zona de Sintra, onde existem carências para 60 e tal médicos de família. Agrupá-los, 3 ou 4, têm aqui, querem ir juntos e vocês têm um projeto. O ACES compromete-se, a ARS compromete-se a criar condições para que haja possível este projeto. Só assim é que nós vamos conseguir ficar aqui. De outro modo, não. Claro que a questão que o Horácio coloca relativamente aos espanhóis e aos outros é uma questão pertinente e também não sei como fazer a resposta. Relativamente à outra questão... À base de dados, não é? À base de dados. Na base de dados nós temos só mesmo os médicos de família. Aquilo que nós fizemos foi todas as outras listas que tinham médicos de empresa ou que tinham outros profissionais foram passados para utentes sem médico de família. De modo a que a base de dados completasse exatamente aqueles que são os médicos de família para podermos mesmo fazer as contas relativamente a isso. Também expurgámos muitas coisas, por exemplo, tínhamos médicos ainda com listas de utentes, com 70 anos e com 80 anos, que já estão reformados e que não houve preocupação das equipas em colocar aqueles utentes sem médico de família. E esse trabalho também tivemos que os limpar e colocar utentes sem médico de família. Como também em muitos locais, verificámos agora em abril que estes médicos recém-formados, os ACIS atribuíram-nos lista. E, portanto, perturbando os nossos cálculos para as carências das necessidades. Tudo isso foi passado para utentes sem médico de família, de modo a que a base de dados fosse o mais fidedigna possível. Quem vem de uma empresa, e como disse, e bem, teve a experiência, parece-lhe lógico que, claro que não vai parecer lógico, obviamente, mas qual é a sua opinião sobre o facto de nós estarmos em maio, termos, pelo que os números tivemos ali, 393 especialistas que acabaram agora a especialidade, estamos a 13 de maio, estamos com estas carências a nível do local e nós não sabemos vagas, não sabemos para onde é preciso, para onde é que vai ser preciso. Há quem diga que irá ser atribuída, portanto, irá ser atribuídos os médicos consoante as listas que nós vimos aqui, depois ouvem-se nos corredores que se calhar não vai ser bem assim, vai-se privilegiar a LVT. E o que eu pergunto é, no contexto de uma empresa, um jovem médico que está agora a terminar a sua formação e que não sabe para onde vai estar daqui a 15 dias, se isso lhe tem algum tipo de lógica, o que é que acharia que deveria ser feito para o futuro? Claro que lógica não vejo, não é? Ou seja, quem sai de uma licenciatura, uma das coisas que não deve acontecer em medicina, digo eu, na área dos profissionais de saúde, é aquele frio na barriga, como sentem os licenciados que acabam de sair de gestão, que a preocupação é, e agora como é que eu vou aplicar tudo isto que a teoria diz? Será que é mesmo assim? Portanto, o vosso caso é diferente, onde é o local onde eu vou, essa dor de barriga não existe, existe outra, e agora? Para onde é que eu vou? Quando se fala em gestão estratégica, e como eu disse há pouco, o primeiro passo é este, mostrar em termos das previsões, onde é que há as necessidades, onde é que há matéria-prima disponível para depois eu poder alocar onde vão, de acordo com as necessidades. E quando se fala em gestão estratégica, não estamos a falar, amanhã quem é que eu preciso, não é? Eu já tenho que estar a pensar, e como eu costumava, na altura em que era líder de uma equipa, eu em 2016 estou a pensar 2017, se não mais à frente, enquanto líder. Portanto, tenho a equipa a operacionalizar, mas a parte estratégica não é no próprio ano, não é? Portanto, ainda li algures, portanto, que um dos problemas também a ser ultrapassado em termos de contratualização é precisamente como é que eu faço a contratualização quase no fim de novembro do ano, não é? O ano está a acabar, eu não posso pensar, isso não é pensar estrategicamente, portanto, e como é que eu faço gestão estratégica só no final do ano? Portanto,
há que pensar estrategicamente e não é no hoje para o hoje. Portanto, como eu vejo, isto é o primeiro passo para depois se conseguir fazer. Portanto, temos as previsões, temos as necessidades, depois temos que fazer a gestão da procura. Portanto, há um outro passo a seguir, que é a gestão da procura. E como é que eu vou fazer essa gestão? Onde é que eu preciso? Quem é que eu vou atrair? Portanto, pensar nesses pontos. Que é o que é que vai estar disponível nas próximas semanas relativamente à colocação dos novos médicos. Nesta ferramenta que nós temos aqui, vai estar disponível para todos as necessidades que existem em cada local, as vagas que são abertas para aquele local, de modo a que seja fácil e visível para todos o que é que vai acontecer. Neste processo, que vai estar disponível aqui no portal, vão estar disponíveis, portanto, como eu disse, as necessidades, as vagas e as mobilidades que vão ocorrer, de modo a que saibamos concretamente que, com a entrada de um médico para aquele ACES, isto implicou a mobilidade de um profissional que saiu deste ACES e que foi para o outro. Este ano o processo vai ser assim, mas a partir do próximo ano nós vamos ter em cada ano, no princípio do ano, por volta de janeiro, um concurso de mobilidade interna para todos os profissionais. A seguir vai haver o concurso de colocação para os médicos de família, para aqueles que terminarem por volta de abril. E depois a seguir um concurso para os aposentados que possam suprir ainda algumas carências, sempre com esta sequência. Concurso de mobilidade interna, colocação de médicos, a seguir aposentados. De modo a que possa, e isso vai ser transparente para todos, para saber exatamente onde é que estão. Houve há bocadinho uma questão que eu não falei, que foi a questão colocada lá em cima sobre os rácios exagerados dos profissionais médicos, enfermeiros e secretários clínicos. Essa é uma questão que a Coordenação Nacional está a trabalhar, no âmbito também de revisão do próprio modelo do SF e ver à luz atual a atualização relativamente à ponderação das listas e o que é que isso implica de trabalho para todos os profissionais que provavelmente precisamos de refletir. Basta ver, por exemplo, que a evolução grande que houve ao nível do trabalho administrativo, estou a falar ao nível dos secretários clínicos, relativamente ao ano de 2005, 2006 e os dias de hoje, em que praticamente não tínhamos nada informatizado e hoje já temos grande parte informatizado. O trabalho dos secretários é completamente diferente do que foi e provavelmente os rácios terão que ser repensados de um outro modo. Muito bom dia ou boa tarde, já nem sei muito bem. Em relação aos números apresentados, o Dr. Carlos Nunes já disse que há ali problemas em relação aos cálculos, penso depois... isso era uma das chamadas que eu ia fazer, mas entretanto fizeram logo meia-culpa que aquilo não estava muito bem, portanto está resolvido. A outra questão, não quero desviar muito do assunto, mas desviando, e que vai bater também nisto, é a autonomia dos ACES, em que, na vossa perspectiva, como é que pode contribuir para resolver este problema com os recursos humanos? Se houver uma efetiva autonomia dos ACES. A minha questão também vai um bocadinho relacionada com as autonomias, mas neste caso das USF, porque neste momento aquilo que consta relativamente a este próximo concurso é que os colegas que ficarem colocados, as USF só poderão convidar colegas que ficarem colocados no próprio ACES, que vai um bocadinho contra aquilo que é, no fundo, o espírito da USF enquanto equipa autónoma e de escolha dos profissionais que integram a equipa. Era para saber qual era a opinião da mesa sobre isso. Então, bom dia, Ana Margarida Levi, da Fundo. Era só para dar uma resposta ao colega que acabou de fazer a pergunta. O DAFUND está há 17 meses à espera da mobilidade de uma interna da unidade, que foi colocada noutra ACES, porque no nosso ACES não foi aberta vaga. Portanto, se deixam os internos irem para outros sítios, nunca mais os veem. Sim, bom dia a todos. Falou-se há bocadinho no papel das câmaras, no poder que podiam ter relativamente aos ACES. Qual poderá ser a participação das câmaras, nomeadamente na intervenção em termos de obras, por exemplo, nas infraestruturas dos edifícios e na colocação de profissionais, nomeadamente através dos POCs? Se calhar a primeira questão tem a ver com a autonomia dos ACES, como o enfermeiro Rui Cardeira, e relacionar com esta questão qual é o papel das câmaras nesta atração, portanto, qual é a autonomia local
o que é que pode fazer para esta questão dos recursos humanos. E aqui também gostaria de ouvir a professora Carmo, bem como o Dr. Julieta e o Dr. Carlos Nunes, e se calhar depois esta questão mais premente com a realidade, não é? E temos aqui também uma questão interessante que se irá colocar no futuro, obviamente. Nós até aqui, ou em 2006, o modelo que foi pensado, a equipa escolhe quem quer, basicamente a ideia era essa. Estávamos a falar de um período em que tínhamos uma enorme carência de profissionais e, portanto, haveria vaga para toda a gente. E estamos agora a chegar ao momento em que nós temos mais profissionais do que as necessidades no local. E, portanto, a minha dúvida, e eu também tenho essa dúvida em termos pessoais, em termos do SFN temos discutido isso, é até que ponto é que isto choca com a questão da autonomia da OSF e como é que nós podemos fazer um concurso público, aberto e transparente e, ao mesmo tempo, permitir a liberdade de escolha. Portanto, se calhar, a primeira ronda de questões, a autonomia dos ACES e o papel das câmaras nesta questão. Se calhar começar pela doutora Julieta. Relativamente às câmaras, por exemplo, a nossa Câmara, nós temos um excelente relacionamento. Não conseguimos nunca que o ACES não tem verba nem autonomia para nos autorizar, por exemplo, a pintura das instalações. Foi a Câmara que nos fez isso. Aliás, que está a terminar agora de fazer a pintura do exterior. E relativamente à mobilidade, a haver colegas que possam ficar naquela região, como há uma zona muito carenciada, que é Benavente, eles ofereceram, inclusive, aos colegas que lá queiram ficar, casa. Portanto, o colega chega, pode escolher, vai escolher das casas que lhe forem mostradas, qual é que custa, e a Câmara paga. Se, entretanto, a Câmara, se o colega já tiver casa, por for de uma zona ali próximo, haverá outro tipo de incentivo que a Câmara oferece. Portanto, naquela zona, a Câmara dá bastante apoio nesse aspecto. O ACES não isso tem. Está a resultar? Até agora não resultou nada. Assim, o processo de recrutamento e seleção na empresa, em serviços públicos, na administração pública, se calhar é preciso repensar o modelo, digo eu. Não é? Porque realmente a ideia de eu recrutar quem quer para trabalhar na minha equipa, penso que será o ideal para todos. Não é? Agora, o modo transparente, como é que se vai fazer, há que repensar também para que não seja depois levado para outros campos. Portanto, um processo de recrutamento e seleção, o líder vai escolher exatamente a pessoa para a qual é necessária determinada função. Eu, se sou uma pessoa orientada para resultados e preciso de uma pessoa com esse perfil, logicamente que eu não vou escolher alguém que não esteja com essa orientação. Portanto, tem que haver esta sintonia, a função que é desejada, as competências comportamentais também que vão de encontro com isso. Portanto, se calhar repensar o modelo de recrutamento e seleção nos serviços públicos poderá ser algo, digo eu, que será a ter em conta. Esta questão que a doutora Julieta falou faz-me lembrar muito os processos de expatriação nas empresas, não é? O que é que nós oferecemos aos colaboradores quando precisamos que eles vão para a China? Ou a preocupação que eu tenho que ter com alguém que vai para a China, como é que eu o vou informar? O que é que eu lhe vou oferecer? O que é que ele precisa? Mas, logicamente, que eu também tenho que publicitar. Portanto, eu tenho que mostrar exatamente essa minha necessidade em termos públicos, tentar oferecer e ver quem é que surge. Portanto, eu penso que o processo deverá ser ao contrário e não ser eu empurrar alguém para um sítio que depois, se eu empurro alguém para um determinado sítio, logicamente que a motivação desse profissional não vai ser muito elevada e, logicamente, isso vai se repetir, vai transparecer no meu modo de atuar e, por sua vez, no meu tempo em que eu vou prestar cuidado. Não foi empurrado. Foi oferecido vários lugares, mas o único que dava alguma coisa era aquela Câmara. Ok. Mas eu não estou a dizer que empurrou. Estou a dizer, se nós fizermos... Não fui eu também. Ser um processo... Em vez de ser um processo push, ser um processo pull, muda todas as coisas, não é? Eu empurro ou puxo, não é? Eu puxo quem é que quer vir trabalhar comigo. É totalmente diferente. Portanto, repensar, se calhar, o processo de recrutamento e seleção, divulgar essas necessidades, mas também não é só eu preciso de, mas também o que é que eu tenho para oferecer para. Portanto, mas de um modo também transparente, como se está a mostrar os números. Penso que será uma solução. Doutor Carlos. Relativamente a estas duas questões. Relativamente à autonomia dos ACs, vai haver logo às 18h30 uma mesa onde eu também vou estar, às 17h30, onde eu e o Bernardo
e o Vítor Ramos vamos estar a falar sobre autonomia. Não pode estar, pronto, vez pela online depois. Mas a questão é esta. Claro que não há diretor executivo nenhum que não gostasse de ter mais autonomia. E autonomia para a questão da gestão dos recursos humanos. Naturalmente. Vocês reparem que no processo de contratualização, que é a pedra de toque destas organizações, porque se existe autonomia, obrigatoriamente existe uma contratualização, nós baseamos muito a contratualização, e então para os ACs isto é muito evidente, sobre indicadores para o desempenho. Não estão lá os recursos humanos, nem os outros recursos necessários. Porque o próprio modelo que a ACSS definiu para a contratualização diz que no caso dos ACs, relativamente aos recursos humanos e aos equipamentos, que era aquilo que estávamos aqui a falar, o ACs apenas faz uma proposta, não contratualiza com a ARS. Essa é da responsabilidade da ARS. Nós temos um modelo em que os recursos humanos e os equipamentos são da ARS. Os níveis de desempenho para os indicadores de saúde são do ACs. Portanto, isto é também outra área onde a coordenação, não sei se vamos ser capazes de fazê-las todas, que é intervir para que este processo também modifique. Isto tem a ver com a autonomia dos ACs, mas depois logo poderemos falar um pouco mais sobre isto. Quanto à colocação dos médicos nos ACs e depois como é que eu faço a escolha para a minha OSF. Temos que ser capazes de fazer de ser capazes de conjugar estas duas realidades, que é a possibilidade das equipas escolherem os seus membros e também como é que isso se compatibiliza com um concurso a nível nacional que tem regras próprias para a administração pública para ser feito. Quando os profissionais eram poucos, era fácil a escolha e aí não se punha o problema. Mas também nas USFs nós vamos ter que também evoluir neste aspecto concreto. E é disso que também estamos a falar, porque são organizações que vão aprendendo com o tempo. É que eu, quando escolho um profissional para a minha equipa, médico, enfermeiro ou secretário clínico, eu vou ter que me habituar a definir primeiro os critérios dessa escolha. E isso muitas vezes não é explícito relativamente aos profissionais. Eu recebo um convite, os meus internos do meu AC, ainda há 50 internos, andam todos, quando chegam, cada ano acabam 10, 11, estão todos à pergunta, ainda não tive um convite, quero um convite. Mas também tem que ser explícito das unidades qual é os critérios da minha escolha. E sermos capazes de compatibilizar isto também depois com o concurso para aquele local. Essa é uma tarefa que também vamos ter que refletir na Coordenação Nacional e refletir também em conjunto convosco. Também dizer-vos aqui que a Coordenação Nacional para a reforma vai procurar sempre estabelecer grupos alargados com os profissionais e colocar-vos à vossa discussão as propostas que temos relativamente ao futuro, de modo a que as decisões a tomar sejam os mais adequadas para, no fundo, o objetivo de todos nós, que é ter organizações que prestem cuidados de saúde de cada vez mais qualidade aos cidadãos. A doutora Carmen queria falar? Sim, o que eu queria realçar aqui, e portanto depois do que eu vi, os primeiros gestores de recursos humanos é quem está mais próximo do colaborador. Se as coisas não forem assim, se realmente o líder ou a pessoa que está a coordenar a equipa se puser fora dessa função, acho que aqui alguma coisa também pode não funcionar. Portanto, os primeiros gestores de recursos humanos, como eu costumo dizer, são os líderes de imediato. Depois os outros estão em termos estratégicos para dar orientações quando é que se faz uma avaliação de desempenho. Mas quem faz a avaliação de desempenho não é lá em cima, é quem está ao meu lado. Quais são os critérios? Criar esses critérios bem claros, como estava a dizer. Portanto, e pensar a gestão estratégica em recursos humanos é eu ter esse perfil, é eu ter esses critérios bem claros desde o início. Portanto, é o contrato psicológico que nós falamos em termos do colaborador, o que é que o colaborador espera da empresa e o que é que a empresa espera do colaborador. Portanto, isto tem que estar definido desde o início. Mas depois quem faz a gestão da pessoa que está a trabalhar connosco tem que ser exatamente o líder de imediato, que é ele que gera. Quem é que vai trabalhar comigo? Qual é o perfil da pessoa? Mas depois há competências comportamentais e algumas situações mais específicas de determinados contextos. Portanto, penso que sem isto também as coisas ficam um bocadinho difíceis. Mas aquilo que estavam aqui a dizer acho bastante importante, mas há também, nós muitas vezes somos confrontados
nós ouvimos aqui, como por exemplo estava a dizer o que ocorre ali no ACES, aqui da colega, que muitas vezes isto não é sabido pelo resto do país. Nós precisávamos ter aqui mecanismos de tornar público isto, que é que a Câmara oferece estas condições, ou que aquela OSF precisa de um profissional. Precisávamos ter mecanismos que isto fosse muito mais público para todos, que isto ajudava com certeza à resolução de muitos problemas. Que se calhar ficarmos todos à espera de um concurso ou de uma colocação para ser enviado da República, onde é que são as necessidades, precisávamos ter outros mecanismos mais inovadores, mais modernos, para que isso fosse aqui perceptível para todos. Queria só colocar a questão, ou reforçar aquela questão que colocou o colega lá em cima, que é, eu percebo, e nós temos visto que é um dos objetivos da Coordenação Nacional para os Cuidados de Saúde Primários, reformular o processo de recrutamento e seleção, mas se calhar o que as pessoas querem saber hoje, 13 de maio, é, perante este concurso agora, e peço desculpa por estar a centrar um bocado mais nos médicos, mas acaba sempre por bater, e as perguntas da plateia foi um bocadinho por aí. Mas, ou seja, 13 de maio para 2016, eu sei que a doutora Marta Temido deveria estar, e a ideia era também colocar-lhe esta questão a ela, mas se me souber responder, para 2016, o que é que vai ser feito? 13 de maio, na próxima semana, para a próxima, o que é que está a ser pensado? A administração conseguiu, portanto, a CSS e o Ministério, conseguiu que, para este concurso dos internos, ele continuasse a ser feito um concurso simples, sem necessidade de entrevista, que era uma questão que a administração pública exigia, como concurso nacional tinha que ter uma entrevista. Há uma exceção, portanto, vai sair uma portaria, um decreto-lei, vai sair uma portaria que estará para ser apresentada em Conselho de Ministros. Ela já foi em Conselho de Secretários de Estado, portanto já subiu os vários patamares, já está feita e será aprovada nas próximas semanas em Conselho de Ministros, que permite, a portaria regula todos os médicos, não só os da MGF, mas para o caso da MGF é bem explícito que não é necessário uma entrevista, é apenas um concurso. E a colocação, e isto calculamos que ainda este mês seja aprovado e, portanto, o concurso logo imediatamente possa iniciar, finais de maio, princípio de junho, de modo a que a colocação de todos os novos profissionais de medicina geral e familiar ocorra antes do dia 1 de julho. Então, boa tarde. Era uma questão, enquanto eu estava a ouvir o Dr. Carlos Nunes, estive aqui a fazer umas contas de merceeiro e acedi aqui com um colega, acedi aqui à plataforma e, por exemplo, para suprir as necessidades de secretários clínicos, andava à volta de 600, não era? Num ano, se nós contratássemos 600 secretários clínicos, num ano andaria à volta de 5.737.200 euros. É um valor que não é um valor por aí além. Num orçamento da saúde, 5.737.200 euros não é nada de especial. E quando nós acedemos à plataforma, no dia de hoje aparecia, na transparência, por exemplo, aparecia que estava gasto 1.250.000 euros em termos deve ter sido em termos de medicamentos, prescrição, MCTs e medicamentos. Aqui falta, se calhar, é uma questão de vontade, não sei, política, porque 5.700.000 euros, um ano, 600 secretários clínicos, depois façamos este exercício para os enfermeiros e façamos este exercício para os médicos e se calhar conseguiríamos ter aqui um resultado um pouco diferente. E eu gostaria de ver, há bocado o Dr. Horácio Covita, eu gostaria também de saber aquela relação, quantos profissionais estão em frontline e quantos profissionais estão em backline ou back-office na administração central e na administração dos ACES, por aí fora. Assim ficaríamos com uma noção melhor do que se passa a nível do orçamento, por exemplo, nos recursos humanos da saúde. Bom dia, eu lamento, mas eu vou insistir um bocadinho na questão que estávamos a falar há pouco, porque eu ainda fiquei com dúvidas. Portanto, o concurso prevê-se para junho e as mobilizações, como é que se prevê?
No ano passado, por exemplo, eu estou a falar um exemplo concreto, na minha unidade nós temos convites feitos para pessoas que têm uma personalidade de acordo com o profissional que nós pretendíamos cativar. Temos estes convites, as pessoas vão agora a concurso. No ano passado nós só poderíamos manter estes convites se as pessoas ficassem colocadas na mesma ARS. Este ano consta-se que só se ficarem no ACES, mas o concurso é nacional, as mobilizações vão ser feitas como em termos nacionais, só limitadas às opções dentro do ACES. Como é uma coisa muito premente, é para o mês que vem, eu não sei se alguém me poderia ajudar a esclarecer esta questão. Olá, boa tarde. A minha questão era, nós temos estado a falar de médicos, essencialmente, mas os médicos estão a entrar no Serviço Nacional de Saúde. Quem não está a entrar são os enfermeiros, os secretários clínicos e, nomeadamente relativamente a secretários clínicos, sabemos que existe uma enorme carência. Por outro lado, também não falamos das outras profissões da saúde, dos psicólogos, dos nutricionistas, dos médicos de medicina dentária, que fazem parte, penso eu, desta política de recursos humanos. A minha pergunta é, até enquanto membro da direção do ECFAN, de que forma é que podemos trabalhar em conjunto para dar resposta a estes problemas? Por um lado, o que o enfermeiro Paulo pergunta, e também é uma questão que eu também me coloco, que é, não sei se o Dr. Carlos Nunes, eventualmente o Dr. José Luís Queiroz têm acesso a isso, mas qual será a percentagem do orçamento do Ministério da Saúde para os recursos humanos? Não é? Portanto, qual é o bolo, qual é a fatia do bolo em termos de percentagem com os gastos totais e, portanto, no fundo, saber aqui mais ou menos que peso é que isto tem. Porque nós ouvimos muito falar que tem muito peso, não é? Que tanto os recursos humanos têm muito peso. Não sei se será bem assim. A segunda questão, lá está, para o concurso atual, eu percebo que as pessoas é mais isso que querem ver respondidas e, portanto, por isso é que eu coloquei aquela questão. E a terceira, se calhar um bocadinho mais alargada, como é que nós com outros profissionais poderíamos, se calhar, resolver algumas destas carências que aqui se colocam? Nós precisávamos de uma coordenação nacional para a reforma da administração pública, não apenas só para os cuidados de saúde primário, não é? Aí sim. Porque nós precisamos de ser capazes de demonstrar perante toda a administração pública que a prestação de cuidados não são só médicos, que trabalham em equipa e que há profissionais, não só enfermeiros, como a nutrição, como os psicólogos, que são importantes para a melhoria da prestação de cuidados e que provavelmente até trariam alguns ganhos e algumas poupanças, se calhar alguma redução em meios complementares de diagnóstico ou a redução em alguns medicamentos. São profissionais que trariam com certeza esta visão muito biomédica, é uma coisa que nós nos deparamos desde há alguns anos e que não tem sido fácil passar esta mensagem dentro do próprio Ministério, como também dentro da própria administração pública. Isso é um facto evidente. Eu dou-vos só, por exemplo, o exemplo, quer dizer, a administração pública, por exemplo, define que só se pode comprar um carro novo quando são abatidos 2 ou 3. Eu gostava de saber como é que a gente faz quando uma ambulância envelhece, não é? E vai abater, esperamos para abater 2 só para comprar uma, quer dizer, é assim que vamos fazer? E com os profissionais fazemos do mesmo modo? As necessidades em saúde provavelmente estão a aumentar, a nossa população está a envelhecer, as doenças crónicas têm cada vez mais peso. Como é que vamos fazer isso? Continuamos a reduzir o número de secretários clínicos? Não é possível abrir isto? Esta situação vai chegar a uma altura que vamos ter que tomar uma decisão relativamente a isso. E com certeza que ela vai ter que ser feita. A questão que o Horácio colocou há bocadinho que não respondi, que é qual é a percentagem de profissionais que estão no back-office. Nós, neste momento, a base de dados que temos a trabalhar do RHV é só mesmo dos cuidados de saúde primários, portanto não temos base de dados dos profissionais que estão nas administrações, quer regionais, quer outras, mas vamos ter disponível na nossa base de dados, não é uma prioridade neste momento, mas vai estar a breve prazo também disponível quais são os profissionais que estão nas UAGs e que estão nas URAPs, para todo o trabalho ao nível dos cuidados primários. Nós temos esses dados e, portanto, vamos também trabalhá-los, ainda não tivemos a oportunidade de os fazer, ainda não fizemos isso. Quanto à colocação dos novos médicos de família, não sei se alguém mais da coordenação quer acrescentar.
ao Zé Luís Caia dar uma ajuda sobre isto, porque eu não sei muito mais dizer sobre esta colocação dos novos profissionais. Quer dizer, eu bem sei que as pessoas gostariam de saber quais são os critérios, mas eu também não tenho assim muito mais informação. A Coordenação Nacional não é executora. Ajuda, faz por isso é parecer que eu relativamente a perguntei isto. qual é o ponto de situação neste momento. Há uma questão, utilizando já a pergunta da Susana, não é? Como é que nós podemos ajudar a mudar? Há uma questão importante que se calhar não é perceptível para todos e que o Carlos nos aflorou agora, não é? Parte das soluções dos problemas que nos afetam no Ministério da Saúde, se quiserem, nos cuidados de saúde, uma parte tem a ver com o contexto externo, temos a ver como é que intervimos no contexto externo, e outra parte tem a ver com o modelo de governação, se quiserem, governação externa e governação interna dentro do Ministério da Saúde. Se nós não conseguimos convencer o Governo na sua totalidade que a lógica de contratação de gestão de recursos humanos no âmbito do SNS tem que ser feita de outra forma que não na gestão pública, é uma guerra perdida. Porque penso que foi o enfermeiro Paulo que falou, fez as contas dos 5 milhões, não é? O Ministério da Saúde é o Ministério que tem neste momento o maior desvio orçamental em relação aos recursos humanos de todos os ministérios. E, portanto, quando vem aquela coisa das metas orçamentais, não é? Já lá está um desvio brutal. Se alguém disser amanhã à Marta Temido ou ao Ministro, quando cá chegar, precisamos de mais 5 milhões no próximo ano, tire o cavalinho de chuva, não vai acontecer nada. O problema não é a Marta Temido ou o Ministro que aqui está, o problema é qual é a visão política sobre a saúde, sobre o SNS, que o Governo, que a Administração Pública tem, que os vários parceiros têm sobre isto. O Presidente da República tem vindo a falar de um pacto para a saúde. Se calhar era bom começar a personalizar, a ser questionado o que é que significa o Pacto para a Saúde. E o Pacto para a Saúde, se calhar, que significa criar condições para poder fazer as contas, mas com um modelo de gestão, claro, transparente, não é dizer nós precisamos de mais recursos e a educação não precisa. É dizer para quê? Para fazer o quê? Começando a ter dados para isso. Depois, isto não invalida que internamente haja muito trabalho de casa a fazer. Os concursos, as mobilidades, os diretores executivos não têm autonomia. Desculpem, as vagas todas, que são feitas todos ao longo dos anos, são definidas de acordo com os diretores executivos e com as ARS. Portanto, se abre uma vaga ali ou abre uma vaga no outro lado, é o diretor executivo que acordou com a ARS. Portanto, tem toda a autonomia para definir internamente a política, dando os exemplos que o Carlos nos disse, a política de organização, de criação de incentivos. Pode ser mais enquadrado? Pode. O que é que sabemos sobre o mapa de vagas? O concurso vai ser nacional, vai ser simultâneo. As vagas que nós estamos a tentar pôr o resultado foi pedido a todas as ARS, a todas as eras, que nos dessem as mobilidades já acordadas. Para quê? Para ser transparente as mobilidades que já existem, ou seja, a minha USF tem o médico reformado, se está acordado que o médico do outro lado vem para a minha USF e fica a vaga no outro lado, é claro porque é que essa vaga está aberta. Eu não tenho uma vaga disponível, porque já está este acordo de vir um médico do outro lado para a minha unidade, mas no sítio de onde esta médica vai sair, está lá a vaga e sabe-se porquê. E isto já conseguimos ter de quase todos. Da ARS Lisboa e Valtejo, 0. E, portanto, é bom perceberem as coisas do ponto em questão, certo? 0. Do Norte temos um excelente trabalho, do Centro está quase, do Alentejo e do Algarve ainda não temos. Estes mecanismos todos não são imputáveis a estranhos. São as entidades da administração sobre as quais nós temos de ser exigentes, que esta é a questão fundamental. O Carlos há bocado também aflorou, desculpem alongar-me, a questão do concurso. Eu penso que é relativamente simples, se nós não quisermos complicar, não é? As vagas vão estar todas disponíveis, é a proposta que foi feita ao Secretário de Estado, não é? Todas as vagas que existem estão ali, existem, as necessidades todas estão disponíveis, o número de vagas vai ser igual ao número de candidatos, se quiserem, não é? Pode haver aqui uma seleção, isso é uma gestão política das ARS, porque é que abre as vagas todas ali, porque há várias questões que podem questionar. Porque é que o Ministro da Saúde não toma a seguinte decisão? Como neste momento nós temos 180 ou 190 internos no Norte, 70 ou 80, internos vão ser especialistas, certo? Desculpem. 80 no centro e não sei quantos cá em baixo, o Ministro da Saúde legitimamente podia dizer, eu vou ser o Primeiro-Ministro da Saúde a dizer que em termos de médicos de família, o Norte e o Centro ficam sem necessidades de médico de família. É uma estratégia, como outra qualquer. Ou dizer, o Norte precisa de poucos, deixa lá uns buraquitos, não faz mal, eu vou abrir a maior parte em Lisboa. O que nós temos que discutir é qual é o critério que leva a esta decisão política. Isto tem que ser claro para todos, não há problema nenhum, são legítimas as duas, tem que ser transparente, ser claras quais é que são. A taxa de solidariedade do Norte, como nós dizemos a brincar, vai ser imensa nos próximos anos. Mas o problema não é de agora. E o Carlos nos disse bem, o que é que fez a ARS Lisboa e Val do Tejo, e os seus diretores, nomeadamente a ARS Lisboa e Val do Tejo, quando há 10 anos começram a aumentar a capacidade formativa no Norte, em Lisboa não fez nenhum. E, portanto, agora estão lá muitos, naturalmente. Porque é que o Porto tem 300 e não sei quanto, tem 250 USFs e o Centro de Lisboa tem menos. Não é só pela dimensão. Isto tem a ver com a maneira como nós fazemos a gestão. Portanto, acho que uma mensagem importante é perceber como é que nós saímos da nossa coisa da manhã, dizer à Marta ou ao Ministro, olha, precisamos de tantos secretários clínicos, e como é que ajudamos a saúde
a ser de facto um desígnio nacional, haver um pacto para a saúde, para dizer que tem que ter estas questões, esta é uma questão. Como é que ajudamos a operacionalizar através desses instrumentos um conjunto de coisas que melhorem a governação interna dentro da saúde? E esse é o desafio que temos que fazer. Esperemos que este caminho que estamos a percorrer se reflita a curto prazo. Penso que o primeiro sinal vai ser com o concurso dos internos e depois com estas mobilidades. Mas eu penso que também temos que ver do back-office dos secretários clínicos, pelo menos eu falo pelo meu acesso. Não, claro, é igual, é igual. Surreal. Eu agora falei dos médicos, eu falei dos médicos, pensei em secretários clínicos ou enfermeiros. Mas, por exemplo, há vários mecanismos, no caso, já isto é 1h20, já não devíamos falar mais disto, mas há várias soluções interna da administração pública. O INA tem um conjunto, as mobilidades da administração pública, certo? Sim. E tem um conjunto de profissionais no INA. E, portanto, é perfeitamente possível, e isto está documentado como é que cada diretor executivo vai consultar a lista existente no INA das profissões que estão dos profissionais, diversas profissões que estão interessadas e que estão em mobilidade na sua região, abre um concurso, eu estou interessado, quero cá vir, ele é obrigado a vir à entrevista. Esse profissional que está na mobilidade é obrigado a ir à entrevista. E o que acontece simplesmente é, se nós o selecionarmos, ele fica logo durante o ano ligado a nós e depois fica com um vínculo definitivo outra vez ao Estado. E porquê é que não vão lá buscar alguns psicólogos, alguns secretários clínicos, outras pessoas que estão lá, daquela região, estavam na segurança social, estavam na educação, estavam numa coisa qualquer, e podemos buscar para cá, nos hospitais, o que for. Mas há mecanismos mais inteligentes, tem que ser proativo e tentar resolver. O problema é que ficamos no marasmo sempre à espera que alguém resolva, não é? O diretor civil não tem autonomia, a RS não tem autonomia, depois ninguém faz. Como temos de perguntar é ao nível que temos cada um como é que faz. Complementando o raciocínio, antes de mais, eu tenho que publicamente dar os parabéns ao Carlos Nunes enquanto elemento da coordenação e fazendo parte da equipa pelo esforço que tem feito na organização de toda esta informação, e é justo reconhecer publicamente que o esforço tem sido enorme no mundo de dados que nós sabemos, como temos visto, não é? E o Carlos tem-nos transmitido, e a grande dificuldade que tem tido no sentido de transformar isto em dados mais fidedignos possíveis. E relativamente, por exemplo, ao esforço que fez relativamente aos enfermeiros, eu sou testemunha daquilo que foi a dificuldade enorme, percebendo hoje que nós temos uma dispersão enorme a nível do RHV, há profissionais em várias unidades, como acontece relativamente aos médicos que referiu, e que nós não conseguimos ter os números exatos relativamente à sua distribuição. Admito que, por exemplo, haja uma série de enfermeiros que estejam alocados em UCSPs que possam já estar noutras unidades, até nas UCCs, nas unidades de saúde pública e outros. E por isso estes dados carecem de muito tratamento, mas não poderia deixar de fazer este reconhecimento público pelo enorme trabalho que o Carlos Nunes tem feito. Relativamente aos recursos humanos, há uma coisa que eu não posso dizer. Eu gostei muito de uma questão que foi colocada aqui, que tem a ver com as autonomias dos ACES ao nível da gestão de recursos humanos. E isto é um fator decisivo, porque quando nós falamos em gestão de recursos humanos, e isto foi também aqui evidenciado pelas apresentações desta manhã, nós temos que pensar fundamentalmente nas necessidades em cuidados de saúde das nossas populações, pessoas, famílias e comunidades. E seguramente temos que dar um salto qualitativo, orientados pelo Plano Nacional de Saúde, planos regionais e planos locais de saúde. Nós não podemos ter uma gestão de recursos humanos em função do número de utentes, temos que ter um planeamento de gestão de recursos humanos em função das necessidades em saúde daquela comunidade em concreto. E os ACES são diferentes. Temos que dar este salto qualitativo. Porque quando eu falo de um ACES do interior do país, não é a mesma coisa de um ACES que eu falo da zona litoral. Até porque os recursos a nível da comunidade são diferentes, os níveis de literacia são diferentes, os acessos a outros recursos são diferentes e por isso isto tem que ser o grande salto qualitativo que nós temos de pensar. Há zonas do nosso país que têm, por exemplo, fenómenos de pobreza, de exclusão social, onde há um índice de envelhecimento elevadíssimo e nós não podemos continuar a olhar para este processo como se fosse tudo, desculpem-me a expressão, chapa 5 para o país inteiro. E esta é uma gestão de recursos humanos inteligente que nós temos que implementar. E reforço esta ideia, e por isso os ACES é muito importante ter esta autonomia, e que ao nível da política de recursos humanos, da saúde, e não só, eu diria para toda a administração pública tem esta visão de reconhecer as especificidades de determinadas zonas do país e determinadas áreas para garantir uma resposta efetiva às necessidades dos cidadãos. E há outra componente que temos que introduzir, é a questão da contratualização.
A contratualização aqui seguramente terá um papel decisivo. Ou seja, eu tenho que contratualizar não só um conjunto de indicadores, mas eu tenho que contratualizar um plano de ação de uma unidade funcional assente naquilo que é o planeamento nacional, o Plano Nacional de Saúde, volto a repetir, plano regional e plano local, e que em função das necessidades eu ajuste a equipa para responder com efetividade a essas necessidades. Eu gostaria de deixar esta nota, porque eu, para mim, entendo que isto é crucial para pensarmos uma gestão de recursos humanos efetiva, porque senão vamos continuar a ter o chapa 5, desculpem, não encontro outra expressão, e que se aplica, tanto esteja em Aveiro, como esteja em Mogadouro ou como esteja em Idenha Nova, onde, por exemplo, a dispersão geográfica é enorme, onde os recursos seguramente terão que ser diferentes, não só humanos, mas também outros, e até o próprio modelo de organização, a nível da gestão de recursos humanos, tem que necessariamente ser diferente. E se nós não dermos este salto qualitativo, não vamos conseguir garantir o artigo 64 da Constituição da República Portuguesa, que acima de tudo é garantir o direito à proteção à saúde a todos os cidadãos que vivem em Portugal, que não só os portugueses, que nisso o Portugal é pioneiro a nível mundial. É que até os ilegais têm direito ao acesso aos cuidados de saúde. Obrigado. Portanto, falou-se que se calhar é preciso mudar toda a administração pública. Eu só queria realçar, nós passamos, ou melhor, em termos de investigação, e o que eu tenho lido é administração pública, depois pensou-se no chamado New Public Management, portanto, a nova gestão pública, e aqui eu pergunto se realmente não ficou alguma coisa pelo caminho quando se fala em nova gestão pública, porque o que nós estamos é numa lógica de serviço público e não podemos esquecer isso. Portanto, nós temos serviços a prestar em termos da nação. Não temos só a preocupação em gerir, mas é a lógica do serviço que deve estar na base, não é? Claro que temos que gerir a lógica de serviço público, relacional e não só o New Public Management. Portanto, se calhar este tópico também para se pensar esse tipo.